Alegria nossa ver os irmãos aqui e como somos bem-aventurados por tê-los. Eu quero convidar a você que abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Veja o texto. O Senhor Jesus Cristo afirma ser o que nós já sabemos, por experiência pessoal, particular. Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos juntos recitar este verso? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Curva sua fronte mais uma vez, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Temos provado e visto, ó Deus, o quanto Tu és bom. O Senhor tem nos pastoreado, o Senhor tem cuidado de nós. A Tua bondade, a Tua benignidade nos seguem. A Tua boa mão tem nos sustentado, fortalecido, curado, alimentado, ligado, trazido de volta, reanimado, nos reencorajado. Ó Deus, Tu és tudo para nós. E queremos nesta noite aprender mais um pouco do Teu maravilhoso pastoreio. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos aprendido sobre o maravilhoso pastoreio de Deus, como Ele cuida de você e de mim, como Ele nos apacenta. Até onde pude rastrear nas Escrituras, encontrei no Antigo Testamento 6 referências pessoais, individualizadas, a respeito do pastor. Há outros versos que falam de rebanhos e pastores. O próprio Deus, o nosso Deus, é visto e lido nas Escrituras como o pastor, o nosso pastor, que não permite que nada nos falte. Salmo 23, o pastor que ouve o rebanho, Salmo 80. Porém, quando observamos referências individualizadas, personificadas, pessoais, rastreamos alguns nomes e que muitos deles apontam para Cristo. O primeiro nome está em Gênesis. Veja, Gênesis capítulo 4, versículo 2, fala-nos que Abel era pastor de ovelhas. Um dos filhos de Adão tinha como profissão o pastoreio. Ele era alguém que tinha como vocação cuidar de rebanho. E Abel, ele prefigura Jesus Cristo. Abel é um tipo de Jesus, é alguém que existiu, cuja realidade apontava para uma realidade maior. É o que chamamos de tipo, ou símbolo, ou personificação, em que podemos dizer, em que podemos confiar e afirmar que este homem apontava para Cristo. Sem dúvida, alguns aspectos, mas o principal é sobre a sua morte. Como ele foi morto
pelo próprio irmão, por gente do seu próprio sangue. Motivada esta pessoa por ciúmes, inveja, cobiça. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, logo após ressuscitar o nosso irmão Lázaro, uma grande situação acontece em Jerusalém que força o sinédrio a querer matá-lo, porque temiam que o nome dele ficasse muito popular e trouxesse prejuízo para o status judaico em Roma, e que o nome de Cristo se tornaria maior do que o do próprio sinédrio. Caifás então fez a seguinte proposta: convém que um homem morra pela nação. E foi o que aconteceu. Sem que soubesse, profetizava. Abel, um homem de Deus, elencado na galeria dos heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus. O homem que é dito dele, mesmo depois de morto, ainda fala. Homem que o Senhor aceitou a sua oferta, porque primeiro viu o seu coração quanto a Caim, invejoso, ciumento. Diz as Escrituras que Deus olhou o coração de Caim e não lhe aceitou a oferta. Veja, irmãos, o primeiro tipo do pastoreio, o primeiro tipo que prefigurava Cristo, se encontra neste homem de vida tão breve, ceifado por causa dos ciúmes de seu irmão de sangue. Mas encontramos também, queridos, outro nome. O segundo nome que podemos olhar atentamente para ele se refere a Jacó. Jacó é o segundo pastor mencionado individualmente nas Escrituras. E o que podemos ler sobre Jacó? O que podemos ler sobre este homem? Qual é a relação dele com o que o Senhor Jesus Cristo tomaria para si? E você, ao abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 31, no verso 38, pode ler bem assim. Gênesis 31, versículo 38. Jacó falando para o seu sogro Labão: 20 anos eu tive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, eu não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano, da minha mão o requerias, tanto o furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava, de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Veja o atento cuidado deste homem nas forças de seus limites, dizendo que algumas batalhas ele perdeu para as bestas feras e para os ladrões, e que quando ele tinha esses reveses, ele sofria o dano, e ele mesmo de si pagava o prejuízo. Homem que nunca abusou de estar no cuidado daquele rebanho de seu sogro. Homem que, embora tivesse todas as suas complicações e problemas particulares,
no que diz ao cuidado do rebanho das ovelhas, tipifica o máximo e a grande diligência de Cristo para conosco, em nossa ajuda. Ele não perde guerras para ladrões e não perde guerras para lobos e bestas feras, mas ao mesmo tempo Ele é o pastor atento, que sabe quando nos perdemos, sentados aí no banco e a nossa mente foge. Ele sabe o que é não dormir para nos guardar. Ele sabe o que é cuidar de nós em nossos descaminhos, nos encontrar perdidos, nos trazer de volta no colo, nos reanimar, nos reencorajar. Está aqui, irmãos, tipificado neste homem, neste Jacó, essa prefiguração do Senhor Jesus no texto, apontando para um pastoreio que se consome. O Senhor Jesus disse: o zelo pela casa do meu Pai me consome. E a palavra é catafagel. Catafagel significa eu me devoro de preocupação diante da responsabilidade que tenho pelas coisas que o Pai me confiou. Salvar a você e a mim foi um preço altíssimo que não podemos aquilatar. A sua alma simples e singela, frágil e incapaz de responder à altura, foi amada e desejada, e todo o preço pago por você e por mim, requerido, foi quitado, tintim por tintim, centavo por centavo. Bem aqui nesse Jacó, prefigura-se a intensidade do cuidado de Cristo Jesus para conosco. Na altura do capítulo 33, os versos 13 e 14, lemos: porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe, falando ao irmão Esaú, que estes meninos pequenos, e tenho também aqui ovelhas comigo e vacas de leite, se forçadas a caminhar demais por um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, pode ir, eu seguirei, guiando-as pouco a pouco, no pasto do gado que me vai à frente, e no pasto dos meninos, até chegar a ti em Seir. O Paulinho leu aqui, lembrando que Abraão, aos 75 anos, ouviu a voz de Deus, dizendo que Deus fala conosco em várias faixas etárias de nossas vidas, e que privilégio essas crianças poderem já na tenra idade ouvir a voz do Supremo Pastor. E aqui Jacó está dizendo do seu cuidado pelos pequeninos, por aqueles que não conseguem acompanhar o raciocínio, para aqueles que não sabem decorar toda a Escritura, por aqueles que têm as suas limitações pessoais, particulares, por gente cheia de fragilidade, que se forçar demais não chega. E o que o Senhor faz? Em vez de forçar você a caminhar mais rápido, Ele é que se torna mais lento. Em vez de forçar você a ser alguém que consiga por si mesmo alcançar alguma perfeição, Ele é que se torna um miserável, nascido entre nós, debaixo da lei, para cumprir todos os encargos que a lei requeriria.
Digo miserável porque a própria Bíblia afirma que Ele se fez pobre para que você se fizesse rico. Já que você não consegue esticar a mão o suficiente para tocá-lo, Ele estica o suficiente para tocar em você. Já que você não consegue subir aos céus, Ele é que vem à sua escuridão, Ele se encarna, Ele vai no nosso passo. Condescendência é o que Deus faz. Este Deus que habita no alto e sublime trono, como diz o profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15, é o Deus também que se inclina e habita com os contritos e abatidos de espírito, para lhes reanimar e lhes fortalecer. Veja prefigurado neste homem cheio de limitação, os impotentes homens das Escrituras, prefigurando a onipotência do amor de Deus. Mas temos mais, e rapidamente lemos sobre o pastoreio de José. Em Gênesis 37, 2, conta-nos o texto que a primeira menção aqui feita a ele na sua juventude, nos dá conta de que ele apacentava os rebanhos com seus irmãos. José prefigurava a Cristo. Um homem que foi vendido por 200 ciclos de prata, mas valia ouro. Vender o nosso Senhor por 30 moedas de prata, mas queridos, nós daríamos tudo por Ele, e jamais poderíamos merecer sequer um brilho do seu olhar. Encontramos outro nome, e este é o quarto nome, Moisés. E é dito aqui 3 coisas sobre Moisés que devemos levar em consideração sobre tal pastoreio. Êxodo capítulo 2, os versos 16 e 17 dizem: Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e elas vieram e tiraram água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Estes rebanhos foram embora, mas Moisés se levantou e os ajudou, e deu de beber ao seu rebanho. Ora, Moisés apacentava o rebanho de seu sogro, sacerdote de Midian. Diz-nos aqui que ele dava de beber, protegia e guiava as ovelhas. Moisés, um homem mal sucedido no quesito se tornar um fazendeiro, um homem que pastoreou 40 anos os rebanhos de seu sogro e nunca formou sequer um rebanhozinho para si. Você já pensou o que é isso? A incompetência de um homem deste, 40 anos pastoreando, e não juntou o suficiente para formar para si um rebanho particular. O que podemos aprender com isso? Senão que Deus estava ensinando Moisés a pastorear o que não era dele. Sim, queridos, você pertence a Deus. Todos os pastores antes de mim e todos os que virão deverão saber disso. Apenas somos os encarregados do Supremo Pastor, mas a sua alma, a sua vida, o seu valor e a quem você pertence, eu sei, porque também sou ovelha, mas não sei do ponto de vista pastoral, porque jamais conseguirei oferecer-te tal proteção, tal amparo e tal sustento, tal como o Supremo Pastor de sua alma. Meu amado, Ele enxerga você quando nenhum pastor vê, quando ninguém pega na sua mão e você sai daqui calado. Ele sabe exatamente quem você é. Quando você se sente desamparado, injustiçado e amedrontado, quando as pessoas dizem de si aquilo que não é real e inconveniente,
Quando você está no fundo do poço e você imagina que agora ninguém é capaz de lá lhe tirar, o Senhor está contemplando a sua necessidade em face. O Senhor nos ama profundamente, e Moisés aqui, irmãos, prefigura Cristo como um pastor que cuida diligentemente do rebanho, a quem as ovelhas do Pai, no caso de Cristo, é confiada e até mesmo entregue. Jesus disse: aqueles que o Pai me deu. Você é presente de Deus ao Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor Jesus Cristo é presente de Deus para você. Você é a glória do Senhor, é a alegria, é o presente, é o todo o esforço que fez por ti. E quando ele terminou de sangrar até a última gota naquela cruz, Isaías conta como ele ficou, e dizem as Escrituras: ele ficou satisfeito pelo penoso trabalho de sua obra. Meu querido, você pertence àquele que pertence a você. Você pode, como Salomão, falar: eu sou da minha amada. E como amada, você pode falar: eu sou do meu amado. Você pode encher o peito e falar: eu sou do meu pastor. E o Senhor Jesus disse: você é um presente de Deus para mim, e você me pertence, e da minha mão ninguém pode arrebatar você. Meu querido, apontamos agora para o quinto pastorado, e fala-nos de Davi. É apresentado como aquele que se arrisca ao máximo e não mede esforços. E disse Davi a Saul, 1 Samuel 17, note, ouça, estamos chegando ao fim. Davi disse ao rei: teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí atrás dele, e o feri, e livrei a minha ovelha da sua boca. E levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e feri-o, e matei-o. Teu servo matou tanto o leão como o urso. É um adolescente, é um menino, o último da casa do seu Jessé. Quando Saul estava diante de uma derrota técnica e prática, quando Golias humilhava toda a nação, dizendo: vocês aí não tem ninguém para lutar contra esse gigante, do nada aparece um menino, trazendo queijos, um bom mineiro, para os seus irmãos que estavam ali no campo de batalha. E quando ele viu aquele gigante afrontando os exércitos do Deus vivo, ele topou a parada, ele se ofereceu, ele se dispôs. E o rei Saul disse: que é isso? Você não tem condições, você é um menino? E ele disse: você está vendo um menino, mas aqui tem um homem de Deus. Sabe o que aconteceu comigo um dia, ó rei? Quando ninguém via o meu drama pessoal, eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai, e de repente um leão arrojou contra uma das minhas ovelhas que eu protegia, e eu corri atrás do leão, eu fui atrás dele até agarrá-lo, e lutamos. Quase você pode ver aqui Jesus falando: o mercenário foge porque é mercenário, e eu não fujo porque eu te amo. Em vindo o lobo, eu dou a minha vida por minhas ovelhas. Em vindo o urso, em vindo o leão,
em vindo quem quer que seja, todas as hostes do mal, em vindo todos os arranjos deste mundo, todas as operações do erro, todos os gritos contrários, todas as iras do inferno, em vindo toda a morte, em vindo todas as coisas do porvir, em vindo toda a altivez, em vindo toda a profundidade, em vindo todos os anjos caídos, em vindo tudo e contra todos nós. Deus, o Senhor, se interpõe e diz: nada e ninguém pode separar esse povo do meu amor, porque eles são mais do que vencedores. Estes homens e mulheres são mais do que vencedores por meio do meu Filho, a quem lhes demonstrei tamanho amor. Ah, queridos, aqui personificado em Davi está a ideia de um pastor que vai ao extremo, e se necessário for, a vida está entregue para que se cumpra a responsabilidade de cuidar de todos que o Pai me deu. Nenhum vai se perder, diz o Senhor, dos que o Pai me deu. Ah, queridos, mas há um penúltimo pastor nas Escrituras. Este já não é um tipo de Cristo, e ele é individualizado na Bíblia como um ídolo, como um pastor que é prefiguração do anticristo, de tudo que se coloca no lugar do Senhor, como se fosse um atrativo e requer para si atenção, respeito, reverência e adoração. Em Zacarias é contada a história de um pastor que será levantado para enganar as nações, de alguém que se articulará com este mundo, e curiosamente ele é apresentado no 6º lugar, a 6ª menção individual. O número 6 nas Escrituras é sempre um número para imperfeição. 666 é aquilo que nunca chegará a ser 7. Este pastor tem toda a atratividade, ele é interessante, porém ele é erguido para confundir e trazer grande prejuízo. Diz Zacarias no capítulo 11 e os versos 16 e 17: porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não cuidarás da que foi ferida, nem apacentará as que precisam, mas comerá a carne delas e lhes arrancará até as unhas. São pastores inúteis. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Está falando de todos os sistemas deste mundo, de todos aqueles que querem ocupar o lugar de Jesus Cristo, que querem oferecer para você benesses, bonanças e abundâncias que eles não possuem, que nos atraem para os campos filosóficos, que nos encantam pelos redios políticos, que nos seduzem pelas ideias paralelas de um falso evangelho sem Cristo e sem autossacrifício. É um pastorado que guia pessoas e ovelhas para longe do aprisco do Senhor, que ilude o grupo, que coloca em risco. E o Senhor Jesus diz: minhas ovelhas não ouvirão o anticristo. Quando é que esse anticristo vai aparecer? Muitos já apareceram, e pode ser que em algum momento até nós nos comportamos como eles. Quando foi isso, pastor? Todas as vezes que queremos que o mundo gire em nosso redor, todas as vezes que vimos a igreja e perguntamos: como essa igreja pode me servir? Sendo que a pergunta é: como eu posso servir esta igreja?
todas as vezes que nos chateamos porque fomos desagradados aqui e nos afastamos, todas as vezes que tentamos com os nossos próprios méritos sermos salvos. A salvação é um ato de graça que nós não podemos contribuir com nada. A única coisa neste processo que contribuímos é com o nosso pecado. A salvação é uma obra de Deus. Ele é quem nos resgata do túmulo da nossa existência para a glória da sua providência. Saiba disso. A diferença entre merecer a salvação e ser salvo pela graça é a mesma diferença em que há entre as trevas e a luz. Todas as vezes que achamos que fizemos por onde, todas as vezes que nos orgulhamos, são momentos que competimos com Cristo e tentamos roubar a glória dele. Não somos o anticristo, mas nos comportamos no enredo desta história como personagem afim. Então, para o desfecho, a única vez que parece uma personificação de pastor no Novo Testamento, uma individualização de pastor no Novo Testamento, é para Jesus Cristo, ocupando exatamente a 7ª posição, o número perfeito. Que desfecho, irmãos, aqui! Não alcançaremos a paz e a perfeição até encontrarmos com este bom pastor. Ele mesmo diz: eu sou o bom pastor. Ah, querido, a primeira vez que essa expressão aparece, a primeira vez que a palavra kalos, a mesma palavra para caligrafia, boa escrita, kalos, a primeira vez que aparece no Evangelho de João, fala do bom vinho. O mestre Sala diz: que coisa impressionante este vinho, nunca experimentei nada igual. Como vocês são diferentes aqui nesta festa em Caná. A minha experiência é que as pessoas colocam alguns vinhos para bebermos, e quando já estamos levemente embriagados, sem discernir alguma coisa, eles empurram em nós um vinho azedo. Mas vocês não, vocês guardaram o bom vinho até agora. Jesus é o bom vinho guardado até agora. Tudo que veio antes dele não se compara ao seu sabor, não se compara à sua textura, ao seu buquê, não se compara à sua astringência, não se compara à sua doçura, o quanto ele é veludo ao paladar da alma, e o quanto ele faz nos brilhar o coração. Jesus Cristo é um bom pastor, e esta palavra bom é a palavra bom para vinho ali em João capítulo 2, verso 10, como aqui é o bom é o melhor, o bom é o inigualável, o bom é o excelso, o bom é aquele que eu não vou encontrar nada igual, o bom é aquele que a ele ninguém se compara, meu amigo. Ele é o pastor perfeito, que veio mudar as nossas histórias para sempre. Ele é o pastor excelente. E quando ele fala eu sou, ele se compara ao próprio Yahvé, o pastor que guiou o povo e para sempre guiará. Aprendemos nesta noite as menções do pastoreio no Antigo Testamento e como elas apontavam para a completude em Cristo. Fomos alertados contra o perigo dos falsos pastores e chamados a atenção para provar o pastoreio de Jesus como alguém que sorve o melhor vinho que desceu do céu.
é para você, é para mim. Se nós ainda não conhecemos o pastoreio de Cristo, ainda nós não vimos a vida bem-aventurada. Que Deus nos ajude, que Deus nos lembre sempre nas Escrituras de que não há ninguém tão amado como nós. Talvez você não fosse amado por quem você quisesse, mas você é amado pela pessoa mais importante do universo. E eu te digo que nunca houve um dia na sua vida em que você não fosse amado. Jeremias 31:3. Coloca aqui, meu irmão, para a gente ler este texto finalmente. Olha o que diz o Senhor, o Supremo Pastor, o grande eu sou que se fez carne. De longe, vamos juntos? De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: Senhor, teu rebanho, teu povo, preciosíssimo, caríssimo, que te custou até a última gota do teu sangue, do sangue do teu filho, aliás, teu povo que é um presente, que tu destes ao teu filho, assim como tu destes o teu filho de presente a nós. Teu povo que pode dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Teu povo que sabe que ninguém pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Teu povo que está abrigado nas mãos do Senhor, de onde ninguém pode nos arrebatar. Teu povo que sabe o que é alguém ter morrido de amor por nós. Teu povo, Senhor, te adora, porque não há Deus como nosso Deus, não há pastor como o nosso bom pastor, e nós queremos segui-lo, ó Senhor, onde quer que tu nos chamar, porque o Senhor deu sentido para a nossa vida, o Senhor é tudo para nós. Muito obrigado por tão grande amor e tão grande salvação em Cristo Jesus. Amém.